Você pode ser inteligente, dedicado e talentoso, mas se não souber se comunicar, ninguém vai perceber isso. Talvez você fale: eu sou tímido, eu sou tímida. Será que você é tímido mesmo ou você tem medo de ser julgado? Eu vou te explicar porque são coisas diferentes. Eu, há um tempo atrás, me considerava uma pessoa tímida. E talvez você pense: como assim? Você grava vídeo, você fala com as pessoas, você faz live. Tá, mas há um tempo atrás, eu me considerava uma pessoa tímida e foi até um seguidor que me destravou. Eu tava numa live, foi uma das minhas primeiras lives, e aí eu falei assim: eu tava, minha voz totalmente trêmula e gaguejando. E aí ele falei assim: é que eu sou tímida. Aí um seguidor botou assim: você não é tímida. Eu no meio da live, eu, como assim? E eu fiquei assim, pensando nisso. Eu não sou tímida, eu não sou tímida, e continuei a live. E depois isso ficou martelando na minha cabeça. Foi então que eu percebi o seguinte: você não é uma pessoa tímida. Isso é algo que você acredita. Timidez não é uma característica imutável. É o que você acredita. É uma crença. Porque tudo que você quiser, você consegue porque pode ser treinado. São habilidades. Ninguém nasce sabendo falar tudo. Tem aquelas pessoas que conseguem se desenrolar melhor, que conseguem conversar melhor. Porém, tudo é praticável. Você pode não ser o melhor, mas você pode aprender. Sempre podemos aprender. E aqui está o detalhe. Ninguém nasce sabendo, você pode praticar, você pode desenvolver essa habilidade. Então, esqueça isso de que você é uma pessoa tímida. Tira isso da sua cabeça. Um detalhe aqui que eu gosto muito é o seguinte: quando tem alguma coisa que é mais desafiador, eu gosto de pegar ou uma pessoa que já sabe fazer isso muito bem, e aí eu vou, como que essa pessoa faria? Ou então eu crio um personagem e eu entro nesse personagem e vou embora. Eu sou boa nisso porque, entendeu? É desse jeito. Você não é tímido, você só precisa praticar. E eu vou te mostrar nesse vídeo tudo o que eu fiz para desenvolver essa habilidade e melhorar. Ainda tenho muito a aprender, porém, já cresci muito e eu quero compartilhar com você. Porém, antes que eu me esqueça, já quero pedir para você deixar o seu like e já se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho também. Antes de te entregar a chave do tesouro, eu quero que você saiba o que uma boa comunicação pode fazer por você. Vamos lá. Com uma boa comunicação, você consegue expressar melhor suas ideias, isso é bem claro. Você consegue fazer mais conexões e tem uma dica aqui de ouro que eu vou te contar. O poder que isso tem em te ajudar a fazer mais conexões. Então, se você é uma pessoa que está querendo fazer mais networking, se conectar com outras pessoas, esse aqui vai ser especial para você. Você ganha mais confiança porque quando você se porta melhor para poder se comunicar, porque não é só o falar. Muitas pessoas acham que o comunicar é só o falar e não é. É postura, é tudo. Você ganha mais confiança e isso te ajuda muito em outras coisas além da comunicação, principalmente profissionalmente. Você acaba tendo mais influência, porque quando você, além de saber falar bem, você sabe o momento de falar e de silenciar, você ganha mais influência. Quando você não é aquela pessoa que fala muito, você sabe o momento de ficar quieto, as pessoas vão prestar atenção quando você falar. E aí, olha só, se você se considera uma pessoa tímida, se você ainda não mudou essa crença, tem um lado bom. Porque se você não fala muito, e quando você fala bem e fala coisas interessantes, você acaba tendo uma certa influência. E isso é bem legal. Um outro ponto, você se destaca profissionalmente. Talvez você tenha as mesmas habilidades ou até mais do que a pessoa que está um cargo acima e você não consegue crescer porque não tem uma boa comunicação. Aquela pessoa ali, não estou desmerecendo o trabalho dessa outra pessoa, mas aquela outra pessoa, ela tem as habilidades e você tem habilidades quase no mesmo nível, ou então até mais, mas por não ter uma boa comunicação, você não consegue crescer profissionalmente. Então chega de enrolação e vamos que eu vou te entregar essa chave. Primeiro tópico: ler mais. Talvez você não goste de ler, porém, o fato de você ler não é só a leitura, que ali você já enriquece seu vocabulário, mas a leitura você consegue aprender dependendo do que for. Não precisa ser necessariamente um livro, mas você ler um artigo, uma coisa, não precisa ser aqueles artigos enormes, você não precisa, se não for sua área,
estudar um determinado ponto, não estou falando isso. Mas você aprender um pouco de tudo. Você ler. A leitura, ela vai te ajudar a enriquecer seu vocabulário. Não precisa ser livros gigantescos. Não, estou falando livros que podem ser do seu interesse. O que eu acho muito legal, desenvolvimento pessoal. Vocês já viram o tema do canal. Comunicação, tem uns livros bem legais, como Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, As Armas da Persuasão. Esse livro é bem interessante. Tem alguns outros. Mindset também é bem interessante. Porém, o que eu tô querendo dizer aqui é você saber um pouco de tudo. Eu, quando eu peguei, minha área não tem nada a ver. Por exemplo, eu sou apaixonada por comportamento humano, por neurociência, neurociência básica. Eu não gosto de usar muitos termos aqui nos vídeos, mas eu gosto demais de neurociência. E eu aprendi muito pesquisando. Não fico me concentrando muito nisso. O que eu quero dizer? Quando você entende um pouco sobre vários assuntos, fica mais fácil de manter uma conversa. Uma outra coisa ligada à leitura é uma prática já, eu deixei separado porque está tudo dentro de leitura. Mas aqui já é uma prática. Você pegar um livro em pé, eu gosto de fazer isso em pé. Você pode fazer sentado, mas eu gosto de fazer em pé. E você lê. Deixa eu pegar aqui só para te mostrar. Não tem um aqui embaixo. Inclusive, eu recomendo muito, esse livro é maravilhoso. Você pegar e você ler, por exemplo, vou ler até esse trechinho aqui que é interessante. Nós não ficamos estagnados na vida porque somos incapazes de fazer mudanças. Ficamos estagnados porque não sentimos vontade de fazer mudanças e por isso não fazemos. Então, assim, quando você começa a pegar um livro para ler, a sua forma de ler é diferente. Porque ao invés, eu posso ler isso aqui de muitas formas. Vou pegar esse outro aqui. Primeiro, quando queremos muito uma coisa, costuma ser porque temos expectativas irreais associadas a esse... Viu? Fica chato, fica entediante, até para você que está lendo. Mas se você começa a praticar, muda a forma, até a sua forma de falar. Você deixa a leitura interessante. Primeiro, quando queremos muito uma coisa, costuma ser porque temos expectativas irreais associadas a esse objetivo. Viu como muda? Quarto ponto. Estudar comportamento humano, que eu já falei que eu gosto muito, é muito interessante. Eu aprendi muito com o chat e também com alguns livros. Existem vários livros que falam sobre o comportamento humano e eu vou te explicar aqui, antes de ir além, por que você deveria fazer isso. Como eu disse, comunicação não está vinculada apenas ao falar. Está ligado ao seu tom de voz, à forma como você fala. Está vinculado também ao seu corpo, posicionamento do seu corpo. Por exemplo, talvez você não perceba isso, mas quando você está conversando com uma pessoa, você pode direcionar até seus pés, a posição dos seus pés, você consegue reparar isso. A forma como a pessoa está, se 2 pés estão virados para você, o olhar no olho, você também não ficar olhando direto no olho da pessoa, fica um pouco esquisito. Mas você olhar um pouco, e é muito legal quando você está olhando no olho da pessoa, por quê? Você está prestando atenção no que a pessoa está falando. Não estou dizendo para você fingir que não está prestando atenção, só porque está olhando no olho. Realmente preste atenção. Ou seja, isso tudo está ligado à linguagem corporal. E dentro dessa parte ainda de linguagem corporal, você precisa, quando for falar, ter uma postura. Porque se você falar assim, você acha que alguém vai te dar atenção, você falando... Claro que não, você fica... Ai, coisa... Postura aberta. Nem sempre você vai se sentir bem, você pode... Até você se acostumar, você pode segurar sua mão, alguma coisa assim, mas tenta sempre ficar com uma postura aberta. Tem uma técnica quando você estiver muito nervosa, eu usava não, às vezes eu ainda uso isso. Quando tem alguma entrevista, alguma coisa, pega o dedinho aqui, ó, fica apertando ele, aperta ele, concentra assim, faz. Isso aqui tem um poder absurdo de te acalmar. E técnica do dedinho, concentra. Incorporar o personagem, são tudo técnicas que vão te ajudar a se comunicar melhor, principalmente se for para uma entrevista ou algo do tipo. Próximo tópico. E aqui nós temos formas de praticar. Como eu disse, tudo pode ser desenvolvido, todas as suas habilidades, basta praticar. E aqui nós temos a primeira delas, que para mim é sensacional, que é você gravar vídeo. Não precisa postar.
mas grava vídeo. Grava lendo um livro, grava com um texto que você tiver na sua cabeça, grava como se estivesse conversando com alguém. Mas grava e depois observa, vê o que você pode melhorar. Sabe uma coisa que a gente faz muito e não percebe? Ter os vícios de linguagem. Por exemplo, né? É uma outra coisa que a gente pode fazer muito. Quando não sabe o que vai falar, que você esquece. Aí você fica, não, é que, assim, entendeu? Esse completar você não precisa. Isso foi uma das melhores coisas que eu aprendi. Você não precisa completar. Tem um tempo que é seu. Se você não sabe, para. Silêncio parece um silêncio mortal, que não vai terminar nunca. Porém, é o seu momento. A pessoa não vai ficar desesperada ali querendo. É o seu momento. Lembra o que você ia falar e depois completa. É simples. Easy. Ok. Um segundo ponto, uma coisa que eu fazia muito, é você simular discurso sozinho, como eu falei, você pode fazer gravando ou não, conversar, ou então você fingir que está numa palestra, se imagina como um grande palestrante. Coloca, se você tiver uma mesa, bota um livro ali e finge que está lendo para milhares de pessoas. E essa é a forma de praticar mais simples, porém o que assusta muito alguns, que é você conversar com pessoas fora do seu ciclo de relacionamento. Tá acostumado ali a falar com seus amigos, parentes, mas quando você fala com um desconhecido, parece que tudo trava, as palavras não vêm, dá aquele nervosismo. Uma coisa que eu tinha muito era, por exemplo, de eu embolar as palavras. Eu ia falar, ninguém entendia nada. Agora, o que eu ainda estou consertando, para você ver. Não é tão simples, mas não é impossível. Eu consigo apresentar as coisas tranquilo, mas quando eu vou falar com uma pessoa estranha, às vezes eu ainda fico com aquele negócio, tipo, tô incomodando. Por exemplo, passa uma pessoa, um bom dia sai meio baixo. Eu preciso melhorar isso. E é o que eu tô te falando. Você pode desenvolver. São habilidades. Com o tempo você vai melhorando. Antes eu não conseguia nem falar direito. Quando eu gravava um vídeo, se você pegar o primeiro vídeo que eu tenho aqui, você vai ver que tá horrível. Tá um negócio assim, sem fluidez. Mas foi ali o primeiro vídeo. Você tem que dar o primeiro passo. É você por você. E aqui um super bônus para os corajosos. Eu vou deixar, não é nem bônus, eu vou deixar de desafio. Pega, abre uma conta, seja na outra rede vizinha, ou seja aqui no YouTube, e faz uma live de pelo menos 5 minutinhos. Sabe por quê? Eu vou te dizer o que você vai ganhar com isso. Você vai desenvolver o seu improviso, você vai quebrar o medo, porque ali você vai estar na frente e é isso. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, que não é tudo isso, não é o fim do mundo. Então, pega isso e faz, cara. Dá o seu melhor. O que eu vou falar na live? Sei lá. Gente, eu tô aqui, eu tô desenvolvendo a minha conversação, a minha comunicação. E eu tô querendo quebrar a timidez. Vão ter pessoas criticando, já te aviso? Provavelmente. Mas tá tudo bem, porque você tá tendo a coragem de fazer algo que talvez elas não tenham nem um mínimo de botar ali a cara de pegar e fazer. Quer um negócio? Marca lá na hora que você fazer a live. Mencionou você, bota o título da live. Mencionou você. A pessoa vai, o que me mencionou? E vai entrar na tua live. Faz isso. E tenta fazer uma live assim. Você vai ver, você vai se sentir melhor, porque você vai quebrar o medo. A melhor forma de lidar com o medo é você enfrentando ele. E não é algo tão terrível assim, então vai, testa isso. Isso é um bônus que eu quero deixar, é um desafio que eu quero deixar para você aqui. Já estamos aqui com quase 15 minutos de vídeo, então eu quero pedir mais uma vez, se você não se inscreveu, esse canal tá cheio de conteúdo para você crescer. Então já se inscreve, já deixa seu like. E aqui fechando o nosso tema. Comunicação é uma habilidade. E como eu já falei, habilidades podem ser desenvolvidas. Então, quanto mais você praticar, melhor você fica. Não é você esperar o medo passar para você começar. É você começar que o medo vai passar. Então é isso que eu deixo para vocês hoje. Muito obrigada por assistirem até aqui. Até uma próxima. E fica aí o desafio. Se você fizer, me marca.